Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na sexta-feira a gente teve uma alegria grande de ver o João, a Bia, o Peticor tocando e abrindo o show do Marcos Almeida. E uma das músicas do João está lá no Spotify, né, chama A Hora de Mudar, e o refrão fala isso: não dá para ficar quando chega a hora de mudar. Não dá para ficar quando chega a hora de mudar. Alguns meses atrás eu encontrei um velho amigo, que também está no ministério, e numa conversa muito breve, a gente estava almoçando, e ele falou assim para mim: eu estava conversando com um amigo meu, uns tempos atrás, e ele me disse: há momentos em nossa vida que certas coisas crescem e estão na hora de nascer. E se aquilo não nascer, se você não deixar nascer, você vai abortar. E quando ele falou sobre isso, mesmo morando longe, em outra cidade, em outro estado, ele virou e falou assim: do que eu tenho visto de longe que está acontecendo lá com você, com a sua igreja, eu penso nisso, nessa conversa que eu tive com um amigo meu há um bom tempo atrás. Tem hora que algumas coisas na nossa vida, elas cresceram, elas foram nutridas e elas têm que nascer. O bebê tem que sair da barriga, não adianta você querer manter ele dentro, ele tem que sair. O cordão tem que cortar, ele tem que vir para fora. E se você não quiser que o bebê saia, ele vai morrer. E ele disse: a gente precisa discernir que coisas na nossa vida cresceram a um ponto que não dá mais para a gente segurar elas dentro de uma estrutura e dentro de um formato. E eu queria nessa manhã falar com você e refletir sobre mudanças inevitáveis que a vida pede de nós. A nossa vida pede, em determinados momentos, que algumas coisas mudem. E essas mudanças são inevitáveis. E se a gente tentar resistir essa mudança, vai gerar morte. Não dá para ficar quando está na hora de atravessar para o outro lado. Quando está na hora de virar a página, quando está na hora de viver outra coisa. E eu não estou nem falando da igreja aqui. Eu estou falando da sua vida mesmo. Coisas que precisam mudar nesse momento e que você não queria que mudasse ou que você resistiu até então. E a gente ouve Deus nesse texto sobre a tempestade, um texto que muita gente fala, tem uma pintura belíssima que vale a pena depois você procurar na internet e observá-la. Mas é um texto que fala sobre Jesus, isso está tudo no versículo de número 35, Jesus levar os discípulos, porque foi ele que teve a ideia, ele que falou: vamos para o outro lado, já era fim do dia, já era tarde da noite. O que significa? Estava de noite, não é uma boa hora para navegação, Jesus. Nós vamos entrar no mar, no meio da noite, já era tarde. O que significa que já era tarde? Que era de noite. Segundo, os discípulos estão cansados, exaustos, é fim do dia. Como é que devia ser aquela rotina com Jesus? De multidão seguindo o tempo inteiro. O texto fala que eles vão se despedir da multidão. Que trabalheira devia ser aquilo.
Ficar atento ao que está acontecendo. Serviço, fica de pé, e aquele povo apertando de um lado para o outro. Já é tarde. Os discípulos estão cansados do serviço, do trabalho ministerial. Jesus fala assim: vão atravessar? Não é uma boa ideia. E os discípulos vão. Eles vão fazer aquilo que o Senhor orientou. E quando a gente olha para essa cena, o que acontece aqui é que Jesus, Deus, leva os discípulos para dentro de um temporal de vento, que é essa expressão que está no verso 37. Levantou-se um grande temporal de vento. Então essa mensagem é uma reflexão sobre o momento da nossa vida que Jesus decide que está na hora de mudar as coisas de lugar, num período que você está exausto, que as circunstâncias não são favoráveis. Jesus fala assim: vamos mudar. Tive uma ideia, vamos atravessar. E Jesus decide levar você para dentro de um temporal. E você está cansado. Não é só um temporal de noite, que já seria bastante coisa. É você podre de cansado. Por quê? Porque você serviu ele bastante. Você já obedeceu ele bastante. E o fato de você segui-lo te levou ao cansaço. E daí você chega na exaustão. Mas ainda assim ele fala assim: mas vamos mais um pouco agora. Vamos comigo, me segue. E o que acontece quando isso tudo acontece? Quando esse cenário se monta? Jesus está dormindão, bem gostoso. E os discípulos lá tentando velejar a tempestade. Eu acho que Jesus estava mais exausto do que os discípulos, porque pregar cansa. Eu posso garantir para vocês que pregar cansa. E Jesus contou parábola o dia inteiro, e ele pregou o dia inteiro, e ele devia falar e pregar muito mais alto do que eu, porque não tinha ajuda de microfone, e você tinha multidão, e tinha barulho, e você tinha milhares de pessoas. Talvez ele tivesse um dom espiritual parecido com o George Whitefield, que no século XVIII, Whitefield, sem caixas de som, os historiadores relatam que a pregação dele era ouvida e as pessoas entendiam o que ele falava a mais de 1,5 milha de distância. Quanto que dá 1 milha aí? 1.600 metros. Então, a 2 quilômetros de distância, ele estava pregando e tinha multidões. Às vezes se reuniam 60 mil pessoas em campos, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, no século XVIII, para ouvir o Whitefield pregar. E ele estava pregando, subia num caixote e pregava. Aquela multidão, a 2 quilômetros de distância, entendiam o conteúdo da mensagem. Não é à toa que ele morreu com 50 anos, né? O corpo dele já tinha dado tudo que tinha para dar. Ele pregava umas 2 ou 3 vezes por dia. Então Jesus talvez tivesse uma graça para pregar com um volume um pouco mais alto, pode ser, mas não quer dizer que não cansava. Então Jesus estava cansado e ele foi dormir, estava lá gostosão, dormindão, no travesseiro, na popa do navio. E os discípulos cansados também, mas talvez não tão cansados como Jesus. E isso tudo, eu acredito que pode servir para nós como uma figura da nossa caminhada com o Senhor. Essa passagem pode falar da nossa caminhada, da nossa jornada, da nossa espiritualidade, do seu crescimento espiritual, da sua relação com Deus, do discipulado, da formação espiritual, a sua relação com Deus e como ela avança. E a gente sabe que seguir Jesus, ser discípulo, requer fazer o que o Mestre ordena. A gente só segue Jesus se a gente faz o que Ele manda. Ele disse isso. Ele falou: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Então a gente só está seguindo Jesus se a gente está fazendo o que Ele está mandando a gente fazer. Então a gente está ouvindo Ele e a gente está obedecendo. A gente está ouvindo e a gente está obedecendo. E eu fico pensando que apesar de todo esse cansaço, e no final desse dia, que discípulo que ouvindo essa ideia de Jerico de Jesus, nós estamos tudo podre, de noite, nós vamos atravessar o mar. Eu quero pensar aqui, que discípulo teria coragem de falar: não, o senhor carpinteiro, a gente que sabe velejar, não é bom, nós não vamos. Quem quer falar não para Jesus? Não é boa ideia, nós não vamos, Jesus. Não consigo pensar quem que era o gostosão que ia ter coragem de falar: não, nós não vamos, Jesus.
No entanto, teve algum discípulo maluco que teve coragem de acordar Jesus. Cara, vou falar para você. Se coloca nessa situação. Imagina que você é discípulo. Jesus deu uma ordem, você fez. O caos começou a acontecer. E ele está dormindo. Quem que vai acordar ele? O cara purifica leproso, ressuscita morto, transforma água em vinho. Quem que vai incomodar o sono dele lá? Quem que vai chegar lá para incomodar ele? Acordar Deus. Quem que vai acordar Deus? Algum maluco teve coragem. Falou assim, vou lá. Você imagina ele dizendo, Senhor, nós estamos morrendo. Senhor, desculpa incomodar, Senhor. Eu sei que o Senhor fez os milagres lá, a gente viu, então, mas aqui, tá precisando aqui, Senhor. Nós vamos morrer. Tipo Abraão discutindo com Deus, Senhor, o Senhor não se incomode se eu, insistir mais um pouco e tal, por favor, não me mata, se eu discordar do Senhor. Então é uma cena que eu acho que ela é uma cena desastrosa e cômica, ao mesmo tempo. Tem muitos elementos cômicos aqui nessa passagem. Mas o que eu queria focar com vocês nessa manhã, o escopo geral da mensagem é que Jesus orienta, verso 35, vamos passar para outra margem. E que há momentos da nossa caminhada que o Senhor quer que a gente atravesse. O Senhor quer que a gente cruze, que a gente passe para o outro lado de alguma coisa que está no nosso caminho. Alguma muralha que a gente não consegue vencer, alguma situação tempestuosa que a gente não tem medo de entrar, porque a gente acha que a gente não vai sobreviver. E a palavra de Jesus para nós é, vamos passar, agora chegou a hora de passar. E você pensa, não, mas eu não estou na melhor condição, Senhor, eu tinha que ter jejuado mais, eu queria estar melhor espiritualmente. E Jesus não respeita nenhum desses tipos de preparativos que às vezes a gente quer ter, sabe? A gente quer assim, Senhor, eu quero responder ao seu chamado, mas primeiro eu preciso me arrumar, eu preciso me cuidar, a minha casa não está muito bem, minha saúde mental não está muito bem. Aquela coisa de quando Jesus chama assim, me segue, e o cara fala assim, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Jesus fala assim, deixa os mortos sepultar os mortos. Me segue do jeito que você está, na situação agora da sua vida, e eu estou te chamando para agora. Não é para você esperar as coisas ficarem boas. E geralmente quando o Senhor prepara alguma transição especial na nossa vida, uma transição importante para nós, que Ele fala assim, agora a gente vai para o outro lado de tudo isso que você está vivendo. Geralmente nós não estamos preparados para isso acontecer. Porque é Ele que sabe. Ele é o Senhor, não somos nós que sabemos quando é o melhor momento. E muitas vezes o melhor momento não é quando a gente está mais afim de viver esses processos. E a primeira coisa que eu queria destacar, depois da gente contextualizar e pensar aqui no que está acontecendo nessa passagem, é que a obediência é um recurso limitado. É a primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo. Obediência a Jesus significa fazer sem resistir. Obedecer a Deus significa que Ele te deu um comando e você não fica resistindo. Você vai lá e você faz o que Ele mandou você fazer. E a gente muitas vezes é lento para obedecer. A gente fica, peraí, deixa eu me preparar, peraí, deixa eu ver, peraí, eu tenho que orar um pouco mais, peraí, eu tenho que ter certeza. E o Senhor deu o comando. E aquilo fica como uma luzinha acesa no seu coração, piscando, piscando. Vai, faz, vai, faz, vai, faz. Obediência significa fazer o que Jesus mandou sem resistir. E no caminho do discipulado, no caminho de formação espiritual, a gente precisa obedecer. A gente precisa fazer o que Jesus mandou sem resistir. E grandes mudanças na nossa vida, grandes mudanças na nossa caminhada com Deus, grandes transformações espirituais, primeiro eu quero dizer que elas acontecem. Boa parte da nossa caminhada com Jesus, ela é monótona. É rotina, é cotidiano, é dia a dia. Assim como uma aliança de casamento, assim como um emprego, assim como tudo que é importante na vida, requer uma manutenção que é a fidelidade. É monótono, é o cotidiano. Eu abro de manhã, eu leio a Bíblia, eu medito, eu vou na igreja, É monótono, porque isso vai formando a gente. O que a gente faz nos forma.
Boa parte da caminhada cristã é monótona. Ser um discípulo significa fazer a mesma coisa muitas vezes. Só que em alguns momentos o Senhor fala, agora nós vamos fazer uma coisa grande. Agora nós vamos ver uma coisa grande. Agora vai ficar diferente. Não é você que escolhe essa hora. É o momento que o Senhor prepara. Vocês estão me acompanhando, gente? E de vez em quando a gente percebe. De vez em quando a gente olha e fala assim, peraí, parece que está acontecendo uma coisa diferente na minha vida. Parece que eu estou passando por uma grande mudança. Você consegue perceber. Existe um movimento do céu, existe um movimento de Deus acontecendo. Você parece que não fez nada de diferente. Você é o mesmo. Mas Deus parece que está fazendo alguma coisa. As coisas estão sendo mudadas de lugar. E é o próprio Deus. E quando a gente está nesse caminho de obedecer, de fazer, de repetir, esses momentos de grande mudança não são provocados por causa da nossa grande obediência. Eles são provocados por causa da graça de Deus em resposta à obediência repetida. As mesmas coisas. Vocês estão entendendo, gente? Não é a gente que provoca grandes mudanças espirituais na nossa própria vida. Não sou eu, não é você. Que decidimos assim, agora eu decidi, agora eu vou ser espiritual, mais do que eu já fui, agora vai acontecer uma... Não é você, é Deus que prepara esses momentos especiais. E eles também começam com obediência, mesmo em tempos de cansaço. Deus pede obediência para nós, mesmo em tempos de cansaço. E o mestre, ele escolhe no tempo louco dele, quando essas mudanças vão acontecer. Entenda isso. Momentos especiais de Deus para você acontecem no tempo louco de Deus, que às vezes não é quando você achou que ia acontecer. Quantas vezes a gente vê essa lógica do reino de Deus na Escritura? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Se eu cresço, se eu diminuo, ele cresce em mim. Aquele que se humilha é exaltado. Quando eu estou quebrado é que parece que eu estou completo. Quando eu estou mais despreparado é que parece que a providência de Deus entra no meu caminho. E eu quero falar sobre isso porque foi isso que Deus pôs no meu coração. Eu acho que a gente tem muitas pessoas aqui que estão sendo levadas para um grande momento na sua caminhada com Deus. Talvez seja nessa semana, talvez seja daqui 1 mês, talvez seja daqui 5 meses. Eu posso dizer uma coisa, que nos meus últimos 2 anos, especialmente, eu tenho experimentado um padrão. E o padrão é o seguinte, isso aconteceu pelo menos 5 vezes, Eu recebo uma palavra profética de alguém, ou um sonho profético, e na hora que eu ouço, legal, tá bom, mas não significou nada. 4 meses depois, 6 meses depois, aquilo tudo começa a acontecer. E eu comecei a aprender, eu falei, tá, tem um padrão. Deus me dá uma palavra falando que tal coisa vai acontecer. Alguns de vocês fizeram parte disso. Alguém teve um sonho, alguém teve alguma coisa, alguma impressão. Na hora, tá bom, não entendi nada, tudo bem, beleza, guardei. Quando se passam 5, 6 meses, 7 meses, de repente, é aquilo lá. Então, eu acredito que existe um momento de grandes mudanças para alguns de vocês. Eu não sei se é agora, eu não sei se é daqui a 5 meses, mas esse momento está chegando e essa palavra fala sobre isso. Esses momentos de grande mudança na nossa vida, que eu estou chamando de atravessar, passar para o lado de lá, vencer uma parede, vencer uma tempestade, superar alguma coisa na sua vida, ele sempre começa com obediência. Sim, mas eu quero dizer que a sua obediência é um recurso limitado. Por quê? Porque mesmo você obedecendo cansado, mesmo você obedecendo onde você está, depois que você obedecer, a sua obediência não vai ser suficiente para fazer você atravessar. Você vai precisar de algum momento que Deus intervenha. Então você vai dar um passo de obediência. Eu vou fazer. Deus vai ter que fazer alguma coisa. Deus vai ter que entrar em cena. Deus vai ter que agir. Deus vai ter que se mover. Mas começa com a sua pequena obediência.
Porque assim é o nosso progresso na vida, na fé, no casamento, na espiritualidade, na oração. O nosso progresso é sempre assim, pequena obediência. Mas vai precisar de alguém que está além da nossa melhor obediência. Obedecer é o começo, mas obedecer não é tudo. E o texto fala que quando eles obedecem e começam, logo em seguida, verso 37, levantou grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. A água começa a encher o barco. Obedece Jesus, faz o que ele está mandando, mas o barco começa a encher de água. E eu queria agora pensar o barco junto com você, porque o barco é usado pelos discípulos para subsistência, tá? Eles, ainda depois da chegada de Jesus, eles ainda pescam de vez em quando. Jesus uma hora fala, Pedro, vai lá, pesca um peixe, dentro da boca do peixe vai ter uma moeda. De vez em quando eles pegavam peixe para se alimentar como discípulos. Essa não era mais a principal atividade deles, mas de vez em quando eles ainda pescavam. O barco é a locomoção deles, igual a gente vê aqui. Eles vão de um lado para o outro, eles ainda têm os barcos. Quando Jesus chama, eles largam as redes, mas eles ainda têm barco. O barco era o lugar de comunhão dos discípulos com Jesus, porque era a hora da privacidade. Para onde que eles fugiam da multidão? Para o barco. O barco é o lugar de intimidade deles, privacidade. E o barco era também o púlpito. Alguns capítulos antes, em Marcos, fala que Jesus pede para os discípulos, olha comigo lá na sua Bíblia, ó. Capítulo 3, verso 9. Primeiro 7, ó, Jesus se retirou com seus discípulos para o mar e uma grande multidão seguia. Verso 9. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não apertarem. Jesus falou, deixa sempre o barquinho aí. O que eu vou fazer? Quando começar a juntar a multidão, a gente vai ali mais para a beira-mar, eu vou entrar no barco, eu me afasto um pouco e eu prego. Daí que vem o púlpito. A proa do barco, essa parte de madeira era da onde Jesus falava. Por isso que a gente tem púlpito. Aqui está meio desconstruído esse púlpito. Mas o púlpito representa isso. É onde Jesus se colocava para pregar diante das pessoas e ensinar sobre o reino de Deus. Então o barco é lugar de subsistência, locomoção, comunhão e de ministério. E a água começa a entrar no barco. Tá, se afunda o barco, está tudo comprometido, tudo isso. Onde que eles vão colocar Jesus para pregar? Onde que eles vão ficar sós, separados da multidão? Como eles vão se locomover? Como que eles vão pescar? Eu queria que você pensasse o barco comigo, talvez como aquilo que a gente tem chamado de regra de vida, que a gente constrói com Cristo. O barco envolve o nosso estilo de vida, os nossos hábitos, os nossos rituais diários, as nossas práticas espirituais, as nossas rotinas que dão segurança para nós. É o nosso barco. É onde a gente constrói boa parte da nossa vida. É no barco, as nossas liturgias ordinárias, as nossas crenças seguras. É a nossa vida cristã construída ao longo dos anos. A gente tem uma história com esse barco. É como a gente está construindo a caminhada. E Jesus está dentro dele. Jesus está dentro desse barco. É onde o ministério acontece, é onde Cristo fala com a gente, é onde a gente tem comunhão com Cristo. É o nosso barco. E o que é a água, o mar e o vento? São os elementos que a gente não controla na nossa vida. São as circunstâncias. O mar é a vida. O vento são os acontecimentos que nos acometem. O mar é aquilo que vai nos sufocar sem um barco. Um barco é importante. O barco é importante para a gente sobreviver como discípulo. É onde a nossa caminhada com o Senhor vai sendo construída. Está ali, é o barco, é seguro, ele nos protege do mundo. É a igreja, é congregar, é essa vida que a gente vai desenvolvendo. Só que de repente a água começa a entrar no barco. Só que eu estou aqui porque Jesus falou para eu vir para cá. E daí eu começo a entrar em crise. Foi Jesus que mandou a gente atravessar para o outro lado. E daqui a pouco a água começa a encher o barco. A água começa a vir.
E daqui a pouco o vento muito forte, e eu estou pensando, se esse barco quebrar, o que vai acontecer? É aqui que eu me encontro com Jesus, e Jesus está aqui dentro, junto comigo. Só que a gente precisa entender que tem hora que Jesus não está tão preocupado com o barco assim. Tem hora que Jesus não quer usar o barco. Tem hora que Jesus fala assim, ó, eu vou andando sobre as águas mesmo, tá? E se você quiser me encontrar, você vai ter que sair do barco também. Você vai ter que deixar a sua vidinha toda controladinha, você vai ter que deixar o seu esqueminha de vida, a sua rotina, tudo que está bem certinho, você vai ter que deixar, porque Jesus não está ali dentro, Jesus está lá fora. Se você quiser encontrar ele, você vai ter que pisar direto na água. Você vai ter que ir direto para um lugar que parece hostil. Mas lembra, a obediência é o mais importante. A obediência corajosa, a obediência quando você está exausto. Se Jesus fala assim, ó, vai, pisa fora do barco, vai, deixa toda essa estabilidade aí, vai. Você tem que ir. Porque formação espiritual, discipulado é ouvir o que o mestre fala e fazer o que o mestre fala. Então tem hora que Jesus chama a gente, e ele quer encontrar a gente fora do barco. Fora do nosso barquinho. E tem horas, como a gente vê em Atos, que o barco naufraga também. Que no final de Atos, o apóstolo Paulo estava num navio, e o navio naufragou e não sobrou nada. E tem momentos da nossa vida, que a nossa caminhada com Deus é assim. Bate uma tempestade, destrói o nosso barquinho, aquela segurança que a gente tinha, a gente vive crises de fé, crises com a igreja, se desconstrói o que a gente achava que era certo, o que a gente achava que era errado. E a gente até se questiona, será que eu tinha que estar aqui? Será que eu não entrei numa furada, uma canoa furada? Mas na verdade foi Jesus que colocou os amigos dele naquela situação e foi tirar uma soneca. Era a ideia de Jesus. Eu queria nesse momento compartilhar com vocês um pouco sobre um conceito que é muito importante para a gente entender. Na espiritualidade, a gente tem a Teresa de Ávila, uma mulher de oração muito importante, o discípulo dela, João da Cruz, e eles ensinam um conceito de espiritualidade ativa e espiritualidade passiva. E a diferença é a seguinte: espiritualidade ativa é quando você cresce por meio da sua obediência. Você cresce espiritualmente porque você obedece, você faz o que Jesus manda. Você ora, você lê a Bíblia, você serve as pessoas, você cuida dos pobres, você se submete, você jejua, você faz. E ela é marcada pelo empenho. Você fala assim, eu vou romper os meus limites, eu vou reorganizar minha rotina, eu vou mudar os meus hábitos. Na linguagem do Martin Lloyd Jones, você está cooperando com a graça. Você está fazendo coisas e isso está te dando crescimento espiritual. Você está correspondendo, tem a ver com a sua atitude. Essa espiritualidade ativa é o jeito que a gente cresce espiritualmente, tendo alvos claros. A gente fala, eu vou fazer isso, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais livros, esse ano eu vou fazer tal coisa. Parece que você está no controle da sua vida espiritual. Parece que se você não fizer, você não vai crescer, não vai acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente sente isso, se eu não fizer, não vai acontecer. Se eu não orar, Deus não vai fazer. É um aspecto ativo da sua vida de fé. Mas tem também, eles falam daquilo que é espiritualidade passiva, que é um aspecto marcado menos pelo seu esforço prático e devocional, e é mais marcado por você dizer sim ao que Deus está fazendo em você. Então é quando Deus quer te fazer crescer por meio de coisas que acontecem com você e não de coisas que você faz com você mesmo. A espiritualidade ativa é, eu vou na igreja, eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou ter comunhão com os irmãos e daí você cresce. A espiritualidade passiva é quando Deus faz coisas acontecerem com você e essas coisas levam você para a maturidade, levam você para um desenvolvimento. Geralmente essas coisas são sofrimento. É quando Deus faz você passar por momentos difíceis. E
Aquela situação é maior que você. E não adianta se você orar mais, não adianta se você meditar mais, não vai passar. Está fora da sua circunstância, está fora do seu controle. Você não tem as rédeas. É tipo esse temporal de vento aqui. Uma coisa, Jesus falou assim, vamos vigiar, orar. Os discípulos vão orar, vamos vigiar, vamos jejuar, vamos fazer as coisinhas lá que Jesus mandou. Beleza. Outra coisa é, Jesus te coloca numa situação de temporal e não tem o que você faça, você não consegue parar aquele temporal. Mas foi Jesus que colocou você lá. Você precisa passar por aquilo. São situações na nossa caminhada com Deus que são muito maiores do que nós. Isso, João da Cruz chama de espiritualidade passiva. É como se Deus viesse e fizesse assim, ó. Se você orar, se você meditar, se você servir os pobres, se você interceder, você vai crescer. Mas tem algumas coisas que você não consegue acessar pelo seu zelo e pela sua obediência. Só eu consigo, através do sofrimento na sua vida. É uma santificação, é uma transformação que Deus faz a gente passar por meio de circunstâncias maiores do que nós. E o que a gente faz quando esse momento, essa espiritualidade passiva, ela começa a acontecer na nossa vida? Coisas que estão fora do nosso controle e que vêm até nós. E de repente a gente está ali, igual os discípulos apavorados. Quase que a gente esqueceu que Jesus está ali também, que se o barco afundar, ele vai morrer também. A gente tem responsabilidade de não fazer nada, mas dizer sim àquele momento. Entender, sim, Senhor, eu aceito essa cruz que está vindo sobre mim agora, como um instrumento da sua transformação, da sua purificação, da sua santificação. A sensação diante disso é que Deus está no controle, não eu. A sensação é que eu não posso fazer nada para simplesmente atravessar do outro lado. É algo que acontece contra a minha vontade. Isso pode ser uma doença, pode ser uma demissão, pode ser um período longo de desemprego, pode ser conflitos familiares. São circunstâncias do cotidiano que você não consegue resolver. Elas vão produzindo uma angústia, uma inquietação, e elas vão te espremendo. E Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando com você e o seu barquinho ele está ali, ó, enchendo de água e você está desesperado. Mas foi Jesus que colocou você nessa circunstância. João da Cruz, ele fala que isso pode se traduzir de algumas maneiras. Ele chama a noite escura dos sentidos. Ele tem uma expressão famosa, a noite escura da alma, né? Períodos difíceis na caminhada espiritual. Mas ele fala, tem a noite escura dos sentidos, que é quando você está, tipo assim, cara, você não está querendo fazer nada de errado. Você só está querendo andar com Jesus, mas de repente, você sente aridez na oração. Você não consegue orar mais. Você ora, parece que não é mais, não acontece mais nada. Era super gostoso, era super bom. Você orava, você lia a Bíblia, de repente, você não sente mais Deus. Você não sente a presença, mas ainda assim você está lá buscando. Ele fala, é Deus que tira, não é seu pecado. São momentos que Deus, para te fazer crescer, você tem que sentir menos. E Deus vai purificando. Ele chama a noite escura dos sentidos. Deus tira de você alguns sentimentos espirituais. Ele fala também a noite escura do espírito. Você passa por períodos de dúvidas profundas, uma sensação de abandono espiritual. Deus está com você, você está na vontade dele, mas você é desafiado a confiar sem sentir, ou sem que alguma situação se resolva. Ou pode ser um momento de você enfrentar uma crise, uma prova da sua fé, e você se entrega a Deus. Você fala, Deus, eu não sei, eu não entendo nada disso, eu só me entrego diante dessa circunstância. Irmãos, eu creio que é isso que a gente encontra aqui, Deus falando com a gente nessa manhã, nessa passagem. Quando o Senhor leva você para dentro de um temporal e você só está sendo obediente e de repente as coisas ficam muito turbulentas. E Jesus parece que, tendo feito um milagre para todo mundo, ele esqueceu de fazer um milagre para você. E é bem nesse lugar que ele quer que você esteja. É aí que ele está purificando você. É aí que ele está produzindo um caráter mais santo, mais humilde. É aí que ele está te preparando
para depois mais glória, para depois mais da presença, para depois mais do poder dele, para depois mais alegria, mas não antes da purificação, não antes desse momento da espiritualidade passiva, onde parece que você está sendo sacolejado, jogado de um lado para o outro, e você pensa, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu nem estou conseguindo fazer o que eu fazia. Deus, eu não quero me desviar, mas parece que as coisas, eu não consigo nem buscar mais o Senhor como eu fazia antes. Está tudo muito bagunçado, está agitado. E você está bem na vontade de Deus. Você está bem na vontade de Deus. Thomas Merton, um monge do século passado, escreveu muitos livros importantes. Eu vou ler aqui uma citação para vocês. Queria que você prestasse atenção. E ele fala assim, que na vida espiritual há esforços mal colocados. E eles consistem muitas vezes em insistir teimosamente em manter rotinas obrigatórias que nos parecem necessárias, porque concordam com nossas míopes noções. São João da Cruz afirma que essa teimosa insistência não pode ser curada por nossa própria atividade. Presta atenção, ele está dizendo, a gente acha que o nosso crescimento espiritual às vezes vem por alguns compromissos que a gente fez, e a gente pensa, e a gente se agarra ao barco, a gente se agarra. Pode ser um PG, pode ser o jeito que você faz a devocional, é alguma coisa que você se agarrou ao método, você se agarrou ao meio, você se agarrou ao jeito por meio do qual Deus trabalhou em você. Só que Deus está querendo te ensinar mais, expandir seu coração. E Ele vai ter que te livrar desse apego, dessa teimosia, de que tem que ser desse jeito que Deus fala com você, tem que ser desse jeito que Deus trabalha com você. Alguns irmãos conviveram em outras igrejas, e naquela igreja, todo dia um irmão estava na casa do outro. O tipo de comunhão que vivia era muito mais intenso. Aí hoje está em outra igreja, não funciona assim, e você está lá naquela nostalgia, tinha que ser daquele jeito, tinha que ser... E Deus está tentando arrancar de você, porque você está fechado para outras maneiras dele agir. E ele diz, essa pessoa tem que ser purificada pelo próprio Deus na noite escura. João da Cruz nos ensina que esses esforços mal colocados e a falta de caráter e da natureza de onde brotam só podem ser removidos pela ação secreta e purificadora da graça na noite escura. Falando dos que são orientados pelo seu esforço e pelo gosto e estima que tem pela sua própria atividade espiritual, João da Cruz mostra que é precisamente esse apego com a sua própria maneira de orar e de meditar que o seu crescimento espiritual é impedido. Então ele está falando assim, você gosta tanto do jeito como você ora, do jeito como você serve a Deus, do jeito como você congrega, que isso impede você de crescer espiritualmente. Porque chega um momento da sua vida que Deus, para Ele poder acessar a sua alma, te ensinar, te fazer amadurecer, Ele vai ter que levar você para maneiras de crescer que não são do jeito como você gosta ou como você está acostumado. E geralmente esses jeitos que a gente cristaliza são períodos que a gente pode falar assim, foi a nossa montanha, o topo da montanha da nossa vida espiritual. Sei lá, para você talvez foi 10 anos atrás, talvez foi 15 anos atrás, talvez foi 1 ano atrás, mas o topo da montanha acabou. E você ficou apegado com aquela maneira de ter comunhão com Deus, aquelas coisas que você sentia, e você está pensando que você está longe de Deus, na verdade você está no lugar certo. Você está sentindo uma aridez, você está sentindo falta, mas você está no lugar certo. Porque se você ficar só naquilo, você não ia crescer espiritualmente. Ele fala que existe uma contradição entre o que é autenticamente espiritual e às vezes é obscuro. Às vezes Deus está produzindo a verdadeira fé em você por meio de um momento obscuro da sua caminhada. E ele fala, uma coisa é o que é verdadeiramente espiritual. E a outra coisa é o que para essas pessoas parece ser espiritual, porque estimula elas psicologicamente. Não é a mesma coisa.
Uma coisa é o que você gosta na vida espiritual. Outra coisa é o que faz você crescer de verdade na vida espiritual. Não é a mesma coisa. O próprio Deus conduz essas pessoas ao caminho de vida, privando elas da presença que procuram, impedindo os seus esforços que antes realizavam com facilidade, tornando-as confusas, privando-as das satisfações que procuram alcançar por seus próprios esforços. Presta atenção, vocês estão entendendo o que eu estou falando ou está meio difícil? Tipo assim, no meu caso, para mim, eu aprendi a me sentir muito satisfeito, jejuando segunda, quarta e sexta, orando 3 horas por dia, intercedendo. Sempre que eu fiz isso, encontrei muita felicidade. Mas nem sempre fazer isso significa crescimento espiritual. Às vezes significa mais estímulo psicológico, porque eu estou tão feliz que eu realizo isso, do que na verdade me faz crescer. E às vezes Deus tem que me libertar, porque eu me apeguei com esse jeito. E Deus está falando, olha, para você crescer agora, não é isso. E eu, em nome de Jesus, abre a sua cabeça para o que Deus está falando nessa manhã. Porque você pode ter colocado Deus dentro de uma caixinha e acha que você só está em comunhão com Deus se você faz ABC. E o seu crescimento espiritual, e desenvolvimento, e amadurecimento, e purificação não vai vir de uma visão legalista de faz ABC todo dia. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Sim, leia a Bíblia e faça oração. No entanto, existem dezenas de maneiras de fazer oração. Dezenas de maneiras de você responder para Deus. E para você crescer, você tem que ser conduzido por Deus, por caminhos que você não quer. Então eu quero dizer em nome de Jesus, que talvez você esteja bem no lugar que Deus quer. E não é gostoso. E não é o que você tinha planejado. Não foi uma boa ideia aos seus olhos atravessar para o outro lado, cansado de noite e encontrar um temporal de vento. Mas era o lugar que você precisava estar para você crescer. Merton continua, ele fala assim, quando os nossos esforços espirituais são bloqueados e frustrados, somos incapazes de prosseguir com os nossos projetos. E a gente se encontra num estado muito doloroso, em que os nossos desejos, a estima de nós mesmos, a nossa presunção, a nossa agressividade, são sistematicamente humilhados. Tipo, é como se você olhasse e falasse assim, cara, eu vou viver tudo que Deus tem para mim, eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom esposo, eu vou ser um bom servo de Deus, eu vou crescer, vai dar tudo certo, eu estou animado. E daí, tudo isso vai sendo sistematicamente humilhado. Parece que tem uma agenda assim, hoje é isso aqui que vai dar tudo errado, hoje é aquilo que vai dar tudo errado, hoje é aquele outro que vai dar tudo errado. E eu quero concluir a citação. Agora a citação direta de João da Cruz, e ele fala assim, olha que maravilhoso isso. Desmamando, ele fala que Deus desmama a gente. Quando a gente começa a passar por isso, Deus está fazendo um desmame com a gente. Aí, desmamando-as Deus de todos os sabores e gostos, por meio de fortes, escuras e trevas interiores, tira-lhes todas as impertinências e ninharias. Tudo que é tralha da nossa vida espiritual, que é peso, que é autocobrança, o que a gente achava que a gente era espiritual e não é coisa nenhuma. Deus vai tirando isso da gente. E ao mesmo tempo, Ele faz com que ganhemos virtudes por meios muito diferentes. Então, na espiritualidade ativa, você estava acostumado a experimentar virtude e Deus, e graça e perdão, quando você orava, quando você buscava, quando você fazia.
Mas agora Deus está te dando coisas por outros caminhos, porque aquele caminho você nem consegue mais fazer. De alguma maneira está bloqueado. Mas Deus está libertando você. Ele está fazendo a sua alma crescer. Porque é Deus que está produzindo uma grande mudança em você. Não é o seu empenho espiritual. É Deus agindo em você. Você está só receptáculo. Você está só receptivo. Deus está fazendo. Gente, é maravilhoso isso. Não sou eu. É Deus agindo em mim. E por mais que a alma principiante se exercite na mortificação das suas paixões e do seu pecado, ela jamais chegará a consegui-lo totalmente, por mais esforços que empregue, até que Deus opere passivamente nela, por meio da purificação da noite. Irmãos, o que ele está falando aqui é o seguinte: nossa alma anseia por algumas mudanças. A gente anseia chegar do outro lado de tanta coisa na nossa vida. A gente já lamentou e chorou por tantos defeitos e pecados que a gente tem, que a gente não consegue vencer. Alvos da vida cristã que a gente não consegue alcançar. E que chega um momento que Deus fala assim: eu vou fazer você passar para o outro lado. E não tem a ver com quando você vai orar dessa vez, e não tem a ver com quando você vai jejuar, ou quando você vai fazer. Eu vou fazer, eu vou agir na sua alma, eu vou operar. E você nem vai conseguir, eu vou esticar você vai estar exausto, vai ser no meio da noite, vendaval, água entrando no seu barquinho. Mas você vai ser transformado, e no final você não vai poder falar que foi você. Ah, é porque eu busquei Deus, é porque você não vai poder falar. Porque Deus trabalhou nas circunstâncias ao seu redor. Caminhando para o final da nossa mensagem, para a reflexão desse texto. Verso 39 fala que Jesus acorda, repreende o vento e o mar, e o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Nessa passagem você vê muita agitação. Se você ler muitas vezes, você começa a ficar meio enjoado. Parece que você está ali dentro, aquela coisa balançando, aquele barco, vai dando um mal-estar em você mesmo. E você vê temporal de vento, água enchendo o barco, discípulo frenético. Vocês acham que os discípulos nunca falaram palavrão na presença de Jesus? Você acha que eles já estavam glorificados andando com Jesus? Eu acho que aqui eles falaram todos palavrão. Mas no final dessa passagem, com toda essa turbulência, mar agitado, discípulo frenético, água entrando no barco, quem que está calmo? Jesus está calminho. Jesus está calminho. Quem que está calmo além de Jesus? Vamos lá, verso 39, a última frase. O vento está calmo. Só tem uma parte que não tem paz em momento nenhum nessa passagem. É os discípulos. Eles não têm paz em momento nenhum. Jesus tem paz. O mar agita, mas Jesus manda, eles ficam quietos. Os discípulos não. Irmãos, eu acredito que é exatamente isso que significa chegar do outro lado. É você descobrir uma caminhada de discipulado onde você para de ser medroso. Porque ser obediente não significa que você é confiante no Senhor. Os discípulos eram obedientes, mas eles não confiavam no Senhor Jesus. Eles ainda eram cometidos de ansiedade e de medo. Jesus acorda e pergunta: vocês ainda estão com medo, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de mim. Vocês ainda são medrosos, vocês ainda não têm fé. É como se ele estivesse falando assim: vocês ainda não atravessaram do outro lado. Esse é o objetivo, irmãos. De momentos em que o Senhor faz a gente passar por meio de turbulências e de tempestades. Esse outro lado é uma vida cristã livre de medo. É uma fé mais sólida. É não ficar sendo balançado por qualquer vento de má notícia. É uma tranquilidade interna de ser um verdadeiro amigo de Deus. Porque os ventos e o mar obedecem Jesus.
essa circunstância fora do controle na sua vida também obedece Jesus. A água que está entrando no barco da sua vida também obedece Jesus. Não é você que controla o mar, mas você não precisa controlar o mar. Tem um texto de Romanos que fala assim, se vivemos somos do Senhor, se morremos somos do Senhor. E um catecismo de Heidelberg colocou lá, qual é o nosso único consolo na vida e na morte? O nosso único consolo na vida e na morte é que se vivemos, pertencemos ao Senhor. Se nós morremos, nós pertencemos ao Senhor. Irmãos, esse é chegar do outro lado. É se tornar um discípulo menos frenético. É se tornar um discípulo mais assim, se eu estou orando um monte, eu sou do Senhor. Se eu estou orando pouco, eu sou do Senhor. Se a vida está um caos, eu sou do Senhor. Se está tudo em bonança, eu sou do Senhor. O Senhor está comigo no barco. E daí a gente aprende, chegar do outro lado é quando a gente aprende a ver aquela nuvem preta chegando. E aí a gente fala, vai um pouquinho mais para lá, Jesus, que eu vou deitar do seu lado. Eu vou dormir também. A gente aprende a dormir em tempestade. Você aprende a dormir. Você ousa ser gente. Você sabe que o Senhor Jesus redimiu você, não precisa virar um anjo. Ele não está com você só se você for super espiritual. Você pode só dormir. Ele continua com você, Ele continua cuidando. Eu quero terminar lendo o refrão de uma música. Ventos, do Marcos Almeida. Ele fala assim, corrigir a rota do barco. O resto da melodia eu não lembro, daí eu vou ler. Às vezes é simplesmente confiar. Não sou eu a navegar, mas quem fez oceanos inteiros. Corrigir a rota do barco, às vezes é simplesmente confiar. É isso que é o Senhor quem tem que produzir isso em você. Não é o seu muito fazer. E você tem que se entregar. Confiar que o Senhor está com você.